Olha a gente aqui outra vez. Depois de ter feito a manutenção nos eixos e na corrente da bicicleta, eu trouxe um outro aparelho aqui, um compressor. É isso mesmo, eu ando muito dedicado à manutenção. E você pode se dedicar também, porque a nossa teleaula já está começando. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os tipos de polias, seu funcionamento e sua manutenção. Vai ver também quais são os tipos de correias e como é o trabalho delas. E ainda vai aprender como deve ser feita a manutenção das correias. Eu mesmo costumo fazer a manutenção preventiva das minhas máquinas, as de casa e daqui da oficina. E existem alguns elementos de máquinas que estão em quase todas as máquinas. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como é o trabalho e a manutenção de dois desses elementos de máquinas. Polias e correias são uma dupla dinâmica. Elas servem para transferir força e movimento de um ponto para outro na máquina. São elementos de máquinas que existem em furadeiras, tornos e também nas fresadoras. Dá só uma olhada. Existem polias planas e polias trapezoidais. As trapezoidais são muito usadas em máquinas. Vamos ver como elas trabalham. As polias trapezoidais também são chamadas de polias em V. Esse nome vem dessa forma em V, olha, que elas apresentam. As dimensões das polias em V são normalizadas. Veja a tabela que apresenta os elementos normalizados para o dimensionamento das polias em V. As polias são divididas em grupos de acordo com o diâmetro externo. Para cada grupo, existe um ângulo certo do canal, as medidas corretas em milímetros e um perfil padrão da correia. Eu e o Caio estamos analisando essa tabela. Assim, quando a gente for fazer a manutenção de alguma máquina, já sabe aonde procurar as medidas e não precisa perguntar para Ananias, né? Pô, falando no Ananias, a gente disse que ia passar lá antes de vir pra cá. É mesmo? Bom, então vamos dar um pulinho lá e a gente já volta. Oi, Ananias. Ô, Boa, Ananias. tudo bem, Caio? Dá uma olhada, que coincidência, Caio. Essa tabela que a gente tava vendo agora há pouco. É mesmo? Bom, então você já deve estar sabendo que a gente sempre consulta essa tabela quando vai construir uma polia, ou então quando vai verificar se uma polia está dentro dos padrões. E por que você está consultando agora essa tabela? Bom, é o seguinte, esse compressor aqui está com um defeito. E eu preciso verificar se esse defeito não está aqui nessa polia. Que tipo de problema poderia ter essa polia aí, hein? Bom, ela pode estar com problema nas medidas. Vocês querem me ajudar a verificar? Claro, vamos lá. Opa. Aqui na fábrica, os técnicos em manutenção precisam verificar se as medidas das polias estão corretas. Para isso, eles usam paquímetros e tabelas. Pela minha experiência em compressores desse tamanho, o perfil padrão da correia é A. Caio, confere aí na tabela os valores relacionados ao perfil A. Bom, o diâmetro externo da polia tem que estar entre 75 e 120 milímetros. O diâmetro externo confere. Isso aí. E agora é o ângulo do canal, certo? Certo, mas se é ângulo eu vou ter que usar o gabarito. Tá bom, o ângulo é 34 graus. 34 graus, confere. Joia. Então vamos fazer o seguinte, vamos verificar as medidas W, Z, Y e H. Assim vocês já aprendem a usar o paquímetro. Tito, começo com você. Vamos lá. Quando o canal se desgasta, a correia se desgasta. E aí a gente precisa trocar a polia. A correia não pode ultrapassar a linha do diâmetro externo da polia e também não pode tocar o fundo do canal. Bom, para verificar as condições das polias, nós temos que ver se as bordas não estão trincadas, amassadas, oxidadas ou porosas. E os canais devem estar sem graxas, óleos ou tinta. Para verificar a dimensão dos canais das polias, a gente tem que ter um gabarito igualzinho àquele que o Ananias tem lá na oficina. O gabarito tem que ter a medida de todos os ângulos dos canais. Olha aqui, um gabarito para polia em V com ângulo de 38 graus. E aqui o ângulo de 34 e o de 36. Tudo isso é importante, assim como o alinhamento das polias. Depois dos cuidados com as bordas e o canal, nós temos que alinhar as polias. Então, vamos ficar por dentro?
Para fazer o alinhamento das polias, temos que usar uma régua paralela. Esta régua deve tocar toda a superfície lateral de ambas as polias. É assim que elas ficam corretamente alinhadas. Quando as polias não estão corretamente alinhadas, elas estragam as correias e forçam os eixos. Com isso, o desgaste dos mancais, do eixo e da máquina toda tende a aumentar. As correias têm duas funções. Elas transmitem movimento e força, além de manter o vínculo entre as polias. Assim como as polias, elas também podem ser planas ou trapezoidais. As correias trapezoidais também são chamadas de correias em V. Essa correia aqui é feita de borracha. Existem máquinas e equipamentos que utilizam correias feitas de couro, outras de algodão ou couro sintético, de viscose, perlon e nylon. A maioria das máquinas industriais utiliza correias de borracha com revestimento de lona. E essas correias têm em seu interior cordonéis vulcanizados, e é por causa deles que essas correias conseguem suportar os esforços de tração. Vamos ver agora os principais perfis padronizados das correias em V. Como nós já vimos na tabela dos elementos normalizados para dimensionamento das polias em V, existem 5 perfis principais padronizados de correia em V para máquinas industriais. O perfil A e B são para transmissões leves, o C para médias, o D para mais pesadas e o E para transmissões mais pesadas ainda. E cada correia serve para um tipo de transmissão. Exatamente. E nenhum desses aqui serve para eletrodomésticos. Agora, para eles, a gente tem 3 tipos diferentes de perfis de correias. Mas não são perfis padronizados como os das máquinas industriais, não. São perfis fracionados. Exatamente. E para saber mais sobre esse assunto, a gente tem que consultar o catálogo dos fabricantes. Além de saber quais são os perfis das correias, é importante saber como é feita a sua colocação. Em primeiro lugar, não devemos usar nenhum tipo de ferramenta para forçar a correia a entrar nos canais das polias. Isso poderia romper a lona ou os cordonéis das correias. Vamos ver agora como é feita a sua colocação. A polia móvel deve ser aproximada da fixa. Assim podemos colocar a correia sem nenhum perigo de danificá-la. Depois que as correias estão montadas nos canais da polia, devemos sempre deixar o lado frouxo delas para cima ou para baixo. O lado frouxo da correia deve ficar para cima ou para baixo. Assim ela fica uniforme para podermos fazer o tensionamento. Para fazer o tensionamento das correias, é preciso saber que a tensão ideal é a mais baixa possível. É claro que não pode ocorrer deslizamento, mesmo com os picos de carga. A tensão baixa demais provoca deslizamento e muito calor. Isso pode estragar as correias. E a tensão alta reduz a vida útil das correias e dos rolamentos dos eixos das polias. Vamos ver como é o tensionamento certo das correias. Na prática, para verificar o tensionamento certo de uma correia, precisamos empurrá-la com o polegar. Ela deve se flexionar entre 10 e 20 milímetros. Mas não é só o tensionamento que tem que estar correto. A proteção dos sistemas também é muito importante. A proteção ajuda a evitar acidentes e deve permitir sempre a passagem de ar para ventilar e não deixar o sistema esquentar. Todos os sistemas que trabalham com transmissão por correias devem ter telas ou grades de aço como proteção. As malhas das telas e as grades precisam ser mantidas sempre limpas e nunca em contato direto com o sistema. Todos os sistemas de transmissão por correias devem ser calculados direitinho. E quando a gente adiciona carga a um sistema em funcionamento, a vida útil das correias diminui. E para que a vida útil das correias aumente, vamos ver como deve ser feita a manutenção das correias. A primeira recomendação é a de sempre, a limpeza. Devemos manter as correias sempre limpas. E durante as primeiras 50 horas de trabalho é que as correias sofrem o maior esticamento. Então, nós precisamos estar sempre verificando a tensão. E quando for preciso, devemos ajustar as correias. Após 100 horas de trabalho, nós devemos fazer uma verificação de desgaste e tensão nas correias e polias.
Quando uma das correias de um sistema romper, é melhor continuar o trabalho sem ela. Nós não devemos misturar correias novas e velhas. O certo é trocar todas juntas. Nós sempre devemos usar jogos de correias da mesma marca nos sistemas. E nunca podemos tirar o protetor dos sistemas quando a máquina estiver trabalhando. Mas a gente nunca deve tentar remendar uma correia em V. Se ela estiver estragada, como essa aqui, o jeito é trocar. E vamos agora revisar tudo o que nós aprendemos nessa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a tabela dos elementos normalizados para dimensionamento das polias em V. Você aprendeu quais são os cuidados e como deve ser feito o alinhamento das polias. E você viu também como deve ser a colocação, o tensionamento e a manutenção das correias.